Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. E eu separei aqui um livro pra gente bater um papo, trocar uma ideia hoje, que é o Pátria. É um romance escrito pelo R.A. Salvatore, cuja estrela é o famoso elfo de Forgotten Realms, né, o elfo negro Drizzt Do'Urden, que se tornou assim uma grande figura dos Reinos Esquecidos, né? Então, esse é o primeiro livro dele. Mas assim, primeiro livro cronologicamente falando, porque tem algumas curiosidades que são bacanas da gente comentar antes da gente entrar aqui na resenha propriamente do Pátria. Então se liga aí que esse vai ser o nosso papo de hoje. Então olha lá, o Drizzt Do'Urden, se é que é assim que se pronuncia, tem diferentes maneiras aí de você falar, né, certas ou erradas, enfim. A primeira aparição dele, na verdade, se deu em outro livro, chamado Crystal Shard, ou O Fragmento do Cristal, que foi publicado ali mais ou menos por volta de 1987 lá fora. Nesse livro, o Drizzt ele era meio que um coadjuvante, ele não era o personagem principal. Só que ele se tornou tão querido pelo público, conquistou tantos fãs pelo seu carisma e etc e tal, que ele acabou virando um protagonista. E aí a gente chega neste livro aqui. Por quê? Esse livro, Pátria, é o primeiro de uma trilogia que conta a origem do Drizzt, né? Então, enquanto o Fragmento de Cristal é de 87, aqui a gente já está falando mais ou menos ali de 1990, né? E o Drizzt fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que esses livros depois dele, de origem, né, e outras histórias escritas com o Drizzt ao longo dos anos, foram meio que rebatizadas e relançadas numa coletânea chamada A Lenda de Drizzt. Então, este aqui é justamente o primeiro volume dessa coleção A Lenda de Drizzt. Essa aqui é a edição da Jambô, tem aproximadamente aí 380 páginas, tá? E claro, salvo engano, a Jambô já lançou, acho que 8 livros, né? Essa primeira trilogia de origem do Drizzt, a trilogia, né, que começa com Fragmento de Cristal, e aí, salvo engano, mais 2 livros. Então, assim, já tem bastante material para você que quer conhecer mais sobre as histórias do Drizzt, né? Eu nunca tinha lido nenhum dos romances de Forgotten Realms, né, de AD&D ainda na época, né, acredito eu. Mas assim, quero dizer para vocês que de uma maneira geral, eu me surpreendi bastante positivamente. Para nossa resenha aqui, eu pensei em organizar da seguinte maneira. Eu não quero dar muitos spoilers da história, né? Quem tiver curiosidade de ler, enfim. E o livro, ele é dividido em 5 partes, né? Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma das partes, mas assim, só os aspectos gerais, o que você vai encontrar mais ou menos em cada uma dessas partes, para vocês terem uma noção de como o livro é organizado, um pouquinho da história, mas claro, tem muita coisa que eu vou deixar de fora para não estragar a surpresa de quem quiser ler. O livro vai começar aqui, olha, já trazendo um mapinha de Mesoberranzan, né, que é a cidade dos Drolls, né? Lá no Underdark ou no Subterrâneo, como eles colocam aqui. Um mapinha bem bacana, bem útil para você ir se familiarizando, né, com a cidade, com a localização e tal. E claro, RPGista que se preze, né, curte um mapa, né, vê um mapa, já fica ali analisando e tal. E esse mapa, apesar de ele ser simples, ele é bastante útil para o que ele se propõe, né, te localizar nos pontos principais ali da história. Até porque, de uma maneira geral, esse primeiro livro, ele vai ser basicamente ambientado em Mesoberranzan. Né? A gente vai ter ali a origem do Drizzt, e estou falando de origem mesmo, assim, né? Desde o nascimento dele, né? Até os primeiros anos. Então, o núcleo todo em que a história se passa é justamente Mesoberranzan. Então, o mapa é bastante útil nesse sentido. A primeira parte, ó, deixa eu mostrar aqui, todos os capítulos, né? Ou melhor dizendo, todas as partes do livro, elas começam assim, com essas páginas, né? Com esse desenho da aranha e tal, não sei o quê, e o capítulo, né? E o nome da parte, melhor dizendo. Então, essa primeira parte 1 aqui, o status, vai tratar basicamente do quê? Aquilo que eu estava comentando, da origem do Drizzt, desde o nascimento, ou melhor dizendo, um pouquinho antes do nascimento dele, né? Como é que funciona a sociedade dos Drolls, né? A questão das intrigas, das traições, né? Do famoso lema assim, não seja pego. Eu acho que se eu tivesse que resumir, né, a sociedade Droll, é mais ou menos nesse sentido. Faça o que você quiser fazer, mas não seja pego, não deixe rastros, não deixe pistas. Basicamente, é assim que eles se organizam. E numa estrutura de casas, né? Existem as casas dominantes ali. Salvo engano, as 8 principais casas formam o conselho, mas eles vão se organizando, né, hierarquicamente nesse sentido. A primeira casa, a segunda, a terceira, a oitava, que é o conselho, né? E daí para baixo. Com várias casas, salvo engano, o livro cita aqui, acho que são 60 casas. Claro que quanto mais alto o valor da casa, né? Casa 50, casa 60, você já não tem mais tanto poder político e tanta relevância. E a questão das intrigas e do não seja pego é justamente porque essas casas vivem guerreando umas com as outras na surdina, né? No sigilo, sem que as outras saibam, para você ir galgando posições de poder. Então é basicamente assim que a sociedade se organiza. Claro, a gente está falando aqui, para quem conhece um pouquinho já da lore do D&D, da questão da teocracia, né? Os Drolls,
eles são basicamente uma teocracia comandados pela Rainha Aranha, né, pela Lolth, né, que é a deusa principal deles lá, que é do plano do abismo e tudo mais, que é uma deusa com alinhamento maligno, né, seguindo ali os preceitos do D&D. E fora isso, talvez até por conta de seguir essa deusa aranha, é um matriarcado. Ou seja, as mulheres são o ápice da sociedade dos Drolls, comandam tudo aquilo ali com, né, pulso firme e tudo mais, e os homens têm sempre papéis secundários, né, são os machos da sociedade, que são basicamente os guerreiros ali, são os utilizados literalmente para fins reprodutivos, etc e tal, e tem uma posição inferior ao julgo das mulheres, e são doutrinados para isso desde o nascimento, ou seja, eles não ousam nem levantar a mão para uma mulher porque eles sabem que as consequências são seríssimas. E também por conta de ser uma teocracia, a casta principal, vamos chamar assim, são as sacerdotisas, ou as altas sacerdotisas de Lolth, as clérigas, né? Transformando ali para classes do D&D, mas aqui no livro ele sempre se refere como sacerdotisas, né? De uma maneira geral. Então, isso tudo, basicamente, a gente vai aprender nesse primeiro capítulo. Claro, não é uma aula, assim, né? Esses pontos, eles são entrelaçados com a história, porque a gente vai começar aqui justamente presenciando, né? Um desses ataques de uma casa a outra, que é justamente a casa do Drizzt, né, a casa Durden, galgando posições e realizando um ataque sorrateiro contra uma outra casa. Drizzt nasce no dia desse ataque e escapa da morte por um fio, por um tris, né, mas aí eu já não vou entrar nos spoilers da história, e aí ele passa a ter uma importância na família que ele em tese não teria. Né? Então, essa é a origem do personagem. Então, a gente acompanha ele de fato desde o nascimento e vai vendo o desenvolvimento dele nos próximos capítulos. A segunda parte do livro, olha, é o Mestre de Armas. E aqui, claro, o livro ele vai dar alguns saltos no tempo. A gente não vai acompanhar aqui todos os dias, todas as horas da vida do Drizzt. Mas, de uma maneira geral, ele vai mostrando os pontos principais. A gente teve na parte 1, como eu comentei, as circunstâncias que cercaram o nascimento do Drizzt e tal. E ali vai começar uma trama que vai se desenrolar por todas as partes do livro, por décadas, né, da vida do Drizzt. Nessa segunda parte, a gente vai ter os primeiros anos. Ele como criança, sendo basicamente criado por uma das irmãs dele, né, a Vierna, que não quer essa tarefa, porque ela quer seguir os estudos para se tornar uma alta sacerdotisa e ela vai ter que perder ali 10 anos da vida dela para criar aquela criatura. Então, enfim, tem todo um contexto que vai sendo formado, né, que vai sendo apresentado pra gente, que vai tornando a vida do Drizzt de fato bastante interessante. Então, nessa segunda parte, a gente tem os primeiros anos dele. Depois que passam esses primeiros 10 anos, ele já passa a receber o treinamento militar, né? Então a gente vai ter os primeiros dias dele sendo treinado pelo mestre de armas, né, da casa Durden, né, que é o Zaknafein. A adolescência do Drizzt, né, toda essa questão de como ele escolhe as armas, como é que ele se desenvolve no combate, como é que ele vai se tornando um guerreiro exímio, né? Ele já tinha um talento natural. O Zaknafein percebe que ele é ambidestro e tudo mais, queriam mandar ele para a Academia dos Magos e tudo mais, porque a casa Durden não tem muitos magos, ou não tem magos, né? Mas aí o Zaknafein acaba convencendo eles e provando por A mais B ali que é melhor que ele seja um guerreiro. Então essa segunda parte vai trazer justamente esses primeiros anos de vida consciente do Drizzt, vamos colocar assim, né? As tarefas que ele tinha que realizar enquanto criança, o início do treinamento dele, o surgimento de uma amizade entre ele e o Zaknafein, porque o que é interessante de comentar também é o seguinte, eu comentei um pouquinho aqui sobre como a sociedade dos Drolls se organiza, né? É uma sociedade maligna em termos do D&D, né? Usando aqueles alinhamentos. Mas o Drizzt é o ponto fora da curva, né? Tem alguma coisa nele que é inata, que meio que refuta isso. Então, essa dicotomia entre como a sociedade se organiza, como ele tem que cumprir os deveres dele enquanto Drow e como é que ele consegue ir se desenvolvendo, também torna o livro bastante interessante. A terceira parte, olha, a academia, a gente já vai ter ali o início da vida adulta do Drizzt, né, por assim dizer. Quando ele deixa o treinamento privado, né, com o tutor ali, com o mestre de armas da casa Durden e vai para a academia. É uma grande honra para as casas Drow terem membros ali como professores da academia e membros formados na academia, né? Então, ele como guerreiro vai passar 10 anos ali. Então, como eu falei, o livro vai dando alguns saltos temporais, né? Os magos, salvo engano, passam 30 anos na academia e as altas sacerdotisas 50 anos. Lembrando que a gente está falando aqui de elfo, né? Então são tempos relativamente curtos se a gente levar em consideração a vida dos elfos, né? Enfim. Mas aqui nessa terceira parte a gente vai ter justamente a vida do Drizzt na academia, né? Como é que a interação dele com outros Drolls, como é que ele vai cada vez mais sendo exposto ao modo de vida, aos costumes Drolls que ele, de uma maneira inata, como eu falei, tende a refutar, não quer ceder, acha que aquilo ali é estranho, não se adequa àquilo ali, mas de alguma maneira ele tem que sobreviver e ele tem que se adequar de alguma forma. Às vezes ele tem sorte, às vezes não. E assim,
Na verdade, essa parte ela vai mostrar também um pouco mais sobre a sociedade Drow, né? Aí o lado já da academia, como é que se desenrolam as coisas por lá. A questão da competitividade entre eles, né? Tem duelos constantes, tem batalhas constantes entre eles e tudo mais, porque é aquela sociedade em que você tem que ser sempre o melhor. Então, também rola muita intriga, muitas questões ali entre os personagens, né? Novos personagens são apresentados e tudo mais. E claro, essa parte ela vai se encerrar com a formatura do Drizzt na academia, ou seja, quando ele vai se tornar um guerreiro de fato da sociedade Drow, né? E vai poder fazer parte, integrar o exército de Mesoberranzan e cumprir as tarefas que são designadas a eles. Mas isso vai se desenrolar na próxima parte. A quarta parte do livro chama-se, olha aqui, me arrisco a falar, não me arrisco a falar? Eu até procurei como é que pronunciava, é alguma coisa assim, Gwenhwyvar, alguma coisa assim, mas tem diferentes pronúncias. Gwenhwyvar é a pantera do Drizzt, né? Quem já conhece ali o personagem sabe que ele é acompanhado por uma pantera, que na verdade é uma pantera do plano astral. Então ele tem uma estatuazinha ali da pantera que ele invoca, né, pra acompanhá-lo. Só que ela não começou assim, então de fato estamos vendo aqui a origem. Na verdade, a Gwenhwyvar já tinha aparecido em partes anteriores, mas aqui, depois da formatura dele na academia, quando ele começa a fazer parte do exército, começa a fazer as patrulhas, né, dos Drows na área, ali no perímetro de Mesoberranzan, né, para proteger de invasões e tudo mais, é que ele vai conhecer a Gwenhwyvar e a relação entre eles vai começar a se formar. Porque muito embora ela seja uma pantera do plano astral que está presa numa estátua, ou seja, ela é um objeto, vamos colocar assim, ela pertencia a outro personagem. Mas o Drizzt começa a desenvolver uma relação de amizade e respeito com a pantera. Então, isso é uma das coisas que a gente vê se desenvolvendo nessa parte. Além, claro, de presenciar o primeiro ataque à superfície, que o Drizzt faz parte, né? A gente sabe que na lore do D&D os Drows, vira e mexe, fazem ataques à superfície, porque eles crescem com aquela cultura do inimigo também, né? Então, os elfos da superfície são os inimigos, várias outras raças de D&D são consideradas inimigos, pura e simplesmente porque sim, né? Eles precisam de um inimigo para combater. É mais ou menos assim que funciona, né? Acho que dá para fazer alguns paralelos, enfim. Então, nessa parte, a gente vai ver a primeira vez que o Drizzt vem à superfície, a gente vai ver também a aparição de outras criaturas, de outras raças que vivem no Underdark, né, no subterrâneo, como, por exemplo, os gnomos, né, os Sniverbling, uma coisa assim, que são os gnomos das montanhas, né, do Underdark. E assim, as comparações entre as sociedades dos Drows e desses gnomos, né, outros monstros de D&D, isso é uma coisa interessante de comentar também, porque assim, em termos de fantasia, eu acho que o livro ele é um pouco mais, ele é menos fantasia e mais desenvolvimento da história, porque assim, a gente não tem grandes arrobos de magia, de monstro aparecendo toda hora. Não, as aparições eu acho que elas são bem pontuais, bem interessantes, porque elas ajudam a construir a história, mas claro, a gente vai ter monstros do Underdark aparecendo aqui, afinal de contas as patrulhas existem por algum motivo, né? Então vamos ter várias criaturas do D&D fazendo as aparições aqui, os combates do Drizzt, da patrulha com elas, são combates interessantes, são combates bem descritos na minha opinião, né? O livro de uma maneira geral é uma leitura bacana, é uma leitura que prende o leitor, né? Chama a atenção, sem exagerar, né, nessas questões do fantástico do D&D. Então não tem toda hora ali uma magia, um monstro, não. Eu acho que é tudo bem adequado, bem na medida certa para gerar o interesse e a expectativa do leitor. E por fim, a quinta e última parte do livro é o Zaknafein, que é o nome do mestre de armas, né, o mentor do Drizzt. Então nesses últimos capítulos a gente vai ver, na verdade, todas as tramas que vêm se arrastando ao longo do livro, elas meio que convergem aqui no final, chegam ao ápice, chegam ao clímax, todas as intrigas que foram estabelecidas, todos os segredos, né, são revelados, ou melhor dizendo, quase todos, né? Porque, claro, já falei aqui, é uma trilogia, então tem que sobrar alguma coisa ali, tem que sobrar um restinho de plot pro próximo livro, pelo menos, né? Mas, de uma maneira geral, as principais tramas são ou resolvidas ou chegam a um ponto de clímax, assim, que você fica naquela situação assim, pra onde é que vai daqui, né? Então, é uma leitura bem interessante, bem legal, né? Sobram, como eu falei, alguns plots para o próximo livro, para serem explorados no próximo livro, mas de uma maneira geral, como é que essa história vai se fechar? Né? Depois de todas essas décadas de existência em Mesoberranzan, o Drizzt acaba se vendo numa situação em que ele de fato não se encaixa naquela sociedade e vai começar a jornada dele solitário, né? Fora de Mesoberranzan. Então o livro termina justamente nesse ponto, em que o Drizzt deixa a Mesoberranzan, a cidade dos Drows, e parte para uma quest solitária que ele não sabe se vai conseguir sobreviver sozinho ali, né? Ou melhor dizendo, sozinho não, né? Você já sabe, em companhia da Gwenhwyvar, se ele vai conseguir sobreviver nos túneis perigosos, né? Se ele vai ter que ir para a superfície, ou seja, deixa o personagem num ponto interessante.
E pra gente fechar aqui os comentários, como eu falei, é uma leitura cativante, é uma leitura que prende, né, a atenção do leitor. São quase 400 páginas. Eu li rápido, é aquele tipo de livro que eu ficava pensando assim, tal. Eu tinha só um tempinho para ler por dia, tipo 1 hora por dia, mas assim, eu já ficava pensando no que ia acontecer, né, pensando sobre o que eu tinha lido. Então, assim, eu acho que ele é um livro bem interessante e, como eu falei, me surpreendeu positivamente em se tratando de um romance de D&D, né? Eu esperava uma história muito mais simples, né? Então eu acho que ele consegue ter um nível de complexidade legal, consegue apresentar bons personagens bem caracterizados, uma trama envolvente e não é à toa, né, que o Drizzt se tornou um grande sucesso. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seus comentários. Se você já leu, o que você achou, concorda, discorda. Se você não leu, ficou curioso, quer ler, vamos continuar trocando ideias aí. E claro, a gente se encontra sempre nas próximas resenhas.